Entrevista. Na entrevista de hoje, nós recebemos a dermatologista Carla Albuquerque. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a senhora ter aceito aqui para conversar com a gente hoje sobre queda de cabelo. A doutora Carla Albuquerque, ela é membro efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia e vai falar para a gente sobre o tratamento com o cabelo, uma preocupação não só estética, mas também de saúde, né? E eu queria, doutora, que a senhora contasse pra gente se o nosso cabelo passa por fases. Sim, basicamente são 3 fases. A fase de crescimento, que nós chamamos de fase anágena, ela dura de 2 a 5 anos. A fase catágena, que é a fase de regressão dos fios, que dura em torno de 3 a 4 semanas. E, finalmente, a fase telógena, que seria a fase de desprendimento, a fase de queda, que dura 3 meses, essa fase. Certo, e quando a senhora diz a fase de queda, ou seja, a queda então é um processo natural pelo qual passam os nossos cabelos, né? Só que muita gente, só de ver ali a escova cheia de cabelo, vai aspirar a casa, tá com um monte de cabelo no chão, né? Ou então até na própria roupa preta, por exemplo, aquele cabelo dourado, ou vice-versa, né? A pessoa começa a ficar preocupado. É normal a gente perder cabelo? E tem algum momento que a gente precisa mesmo se preocupar com isso? Sim, é considerado normal uma queda de até 100 fios por dia. Acima disso, nós consideramos uma queda patológica e merece uma consulta adequada com um dermatologista para um tratamento bem direcionado. Perfeito, doutora. E no caso, tem pessoas que sentem que o cabelo cai mais, né? E outras, às vezes, nem reparam, porque cai no próprio banho, né? Estão ali lavando a cabeça e com isso o cabelo escorre e vai ali pelo ralo mesmo. Mas tem alguns fatores, sem ser essa questão que a senhora falava pra gente, que pode ser uma preocupação, até fatores internos, né? Tem algumas questões externas que podem provocar mais a queda, até o próprio banho, que a gente falava, lavar a cabeça constantemente, talvez? Não, na verdade, os fatores que levam à queda geralmente são fatores mais intrínsecos mesmo, né? Certo. Então, desde dietas alimentares, regimes de emagrecimento podem levar à queda. Num caso, uma situação de pós-parto é bastante comum a queda de cabelo. Estresse emocional, o estresse pode promover alterações no nosso organismo que podem levar à queda. Alterações de hormônio e mesmo a tendência genética, né? Agora, no caso de fatores externos, o excesso de química, uma escova meio exagerada, com uma tração exagerada, prender o cabelo de forma muito forte, isso também são fatores que contribuem para uma queda. Certo, doutora. Os nossos ouvintes aqui falavam sobre a questão da temperatura da água, né? Água quente ou água fria. Quando a senhora falou aqui pra gente sobre prender o cabelo, tem muitas pessoas que, dependendo da profissão, às vezes trabalham ali na cozinha, né? Com alguma coisa, prendem sempre o cabelo, às vezes deixam uma touca em cima do cabelo. Essa questão do cabelo ficar, o couro cabeludo ficar um pouco abafado, ou então a temperatura, isso também é algo que precisa tomar cuidado ou é normal? Na verdade, o excesso de calor, a água muito quente ou abafado, o couro cabeludo, pode, de forma indireta, contribuir para um aumento da oleosidade do cabelo, que, quando excessiva, contribui de alguma forma para a queda dos fios. Mas não seria de uma forma direta que esses fatores causariam queda. Certo. E, doutora, quando a senhora fala de alguns processos assim naturais, né, na nossa vida, como a própria gravidez, né, e por conta disso, depois desse período a pessoa pode sentir uma queda dos cabelos, é normal o processo também se reverter? Por exemplo, uma pessoa que sofreu com estresse, que a senhora citava pra gente, uma vez que ela perdeu esses cabelos e sentiu até que diminuiu ali, quando vai prender, já tá com um pouquinho, isso pode se retornar fazendo um tratamento ou uma vez que perdeu não retrocede? Esse tipo de queda nós chamamos de eflúvio telógeno e esse tipo de queda é facilmente revertido com tratamento adequado. Óbvio que não é um tratamento que o resultado aparece em um mês, né? Sim. Tem que ter uma dedicação, um tratamento de pelo menos 3 meses, geralmente até 6, dependendo do tipo de queda, mas é bastante frequente, nós conseguimos resultados interessantes nesse tipo de queda. Certo. E Carla, quando a senhora falava aqui pra gente sobre a questão genética, por que muitas vezes, né, é comum a gente ver os homens aí com pouco cabelo, o pessoal brinca com entradas, né, ou às vezes mesmo carecas, e por que já as mulheres a gente não vê tanto, mas uma vez que a gente vê, chama muito a atenção. Conheço algumas mulheres que foram perdendo bastante o cabelo, né, e ao ponto
ponto de você ver que tá com, às vezes, o cabelo nascendo ali na metade da cabeça, né, para trás. E aquilo chama muito atenção. Exato. Pela questão estética mesmo, né? E muitas, diferentemente do homem que vai lá e decide raspar, né? A mulher não tem. Vai pensando em algum outro jeito. Por que é diferente o homem e a mulher e por que com algumas mulheres isso acontece? Então, esse tipo de queda nós chamamos de alopecia androgenética, que é uma queda que tem um padrão específico que tem influência dos hormônios masculinos. Então, nessa região mais no topo da cabeça, existem os receptores de hormônios masculinos e, por questões genéticas, os homens têm com maior frequência. Mas algumas mulheres têm esses receptores por tendência genética e podem desenvolver um padrão parecido com a queda masculina, que nós chamamos de alopecia androgenética feminina. Certo. Então, aqui no consultório eu vejo com alguma frequência esse quadro em mulheres. E o mais importante, uma vez constatado um quadro desse, o tratamento tem que ser o mais precoce possível, porque a gente consegue estabilizar e, pelo menos, evitar com que piore, porque, nesse caso, a progressão tende a ser para uma queda excessiva e realmente chama muito atenção e as mulheres ficam com poucas alternativas, não tem como raspar um cabelo. Né? É verdade, doutora. E muito interessante que a senhora falava para a gente, né, sobre o tratamento precoce. Então, uma pessoa que já está vendo ali os pais ou a própria mãe apresentarem esse quadro, tem algo que possa ser feito num sentido de prevenção, mesmo quando tem fator genético incluído? Sem dúvida, existem inclusive testes genéticos que apontam uma direção, né, se a pessoa realmente tem isso na genética ou não, e uma vez constatado que tem essa tendência, quanto antes for instituído o tratamento adequado, maiores são as chances do cabelo ficar bom pela vida inteira. Agora, vale lembrar que ainda é um tratamento contínuo. Não adianta ter um resultado incrível e a pessoa, de repente, resolve suspender o tratamento. No caso da genética, o tratamento tem que ser mantido para os resultados se sustentarem. Ótimo, mas o bom é saber que tem alternativas, né? Então esse bate-papo sempre deixa a gente já com esperança, doutora. Sim, sem dúvida. A gente falava aqui no comecinho da entrevista de algumas situações por quais as mulheres às vezes passam por questões estéticas, a própria vaidade, alguns tratamentos químicos, que alguns deixam aí uma sequela mínima e outros deixam sequelas graves, né? Eu queria que a senhora contasse aqui pra gente o que a gente pode ter um cuidado maior na hora de fazer e uma questão da prevenção, porque uma vez que às vezes você conhece o próprio cabeleireiro, outra pessoa já fez o mesmo procedimento, você nunca passou por algo assim, né? Tem algo que possa ser feito, algum tipo de teste para saber se o seu cabelo vai resistir a algum tipo de química que você pretenda se submeter? Sim, química sempre é um risco, né? Sim. Mas, assim, o teste pode ser bem-vindo, fazendo uma pequena mecha, porque o maior dano que uma química faz com os cabelos é a quebra, né? Não necessariamente aquela queda que vem da raiz, né? No caso de uma química, é muito comum acontecer o que a gente chama fratura dos fios, né? Então, aí é um processo bastante difícil, demorado para o cabelo se recuperar. Então, antes de se submeter a uma química, é bastante importante testar numa pequena mecha e se houver quebra nessa pequena mecha, não se submeter a essa química. Ótimo, doutora. E agora, queria que a senhora citasse aqui para a gente a questão, quando falava, né, para nós sobre a alimentação. A gente sabe que a alimentação nos dias atuais, com essa correria toda, ela é uma alimentação deficiente, né? Muitas vitaminas que a gente deveria consumir, infelizmente, a gente acaba ficando não só um dia longe, mas às vezes uma semana, um mês sem consumir determinadas frutas, né? E eu queria que a senhora contasse para a gente quais são as vitaminas que podem ajudar ali no crescimento do nosso cabelo, na pele, enfim, e que também contasse como a gente pode ali tentar prevenir que essa queda aconteça por fatores intrínsecos. Perfeito. Uma dieta balanceada é chave num cabelo bonito e saudável. Uma deficiência de proteínas pode impactar em queda de cabelo, assim como uma deficiência de ferro, zinco e biotina. Então, são as principais determinantes de um cabelo saudável. O ideal, sim, seria sempre ter uma alimentação adequada. Agora, quando não é possível, nós temos vitaminas, suplementos vitamínicos específicos para cabelo que repõem essas vitaminas, esses oligoelementos que a gente não consegue totalmente da dieta na correria do dia a dia. Perfeito. Agora, doutora, quando a senhora fala de vitaminas, tem algumas, né? Isso é
Por isso, muito importante conversar com uma especialista, a doutora Carla Albuquerque, que entende do assunto, porque muitas vezes a gente vê na TV ou ali na própria farmácia, né, algumas vitaminas que são de usos externos e tem a própria vitamina, né, que você toma, enfim, aquilo vai surtir um efeito para o seu organismo como um todo. Quando a gente sabe qual é a hora de usar uma ou quando é a hora de usar outra? Bom, aí nesse caso realmente a consulta com um especialista, com um dermatologista faz bastante diferença, até porque num quadro de queda excessiva, exames de sangue têm que ser solicitados e essas vitaminas podem ser prescritas de acordo com esses resultados. Além disso, é bastante importante, em frente a um quadro de queda de cabelo, excluir outras causas de queda, né? Porque alterações na tireoide também podem impactar numa queda de cabelo importante. Diabetes mal controlado. Então, assim, exames gerais são importantes para poder direcionar, porque de nada adianta tomar uma vitamina que tem propaganda na farmácia se a causa da sua queda não está sendo abordada, né? Então, os exames ajudam bastante nesse diagnóstico e no direcionamento de um tratamento adequado. Ótimo, doutora. Agora eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente da tricotilomania, que algumas mulheres apresentaram aqui para nós, citaram que em alguns momentos já tiveram. Eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que é e até para que eles possam detectar se estão passando por isso e quais também os possíveis tratamentos, porque a senhora falava para a gente no comecinho da entrevista que muitas coisas, é claro que a visita a um dermatologista, o acompanhamento é muito importante, mas outras causas a gente percebe que talvez é uma soma ali dos profissionais, né, de profissionais de outra área, até para tratar a própria ansiedade, teria um efeito ainda muito maior, né? Sim, a tricotilomania, na verdade, é um quadro de compulsão, na qual a pessoa arranca os próprios fios. E isso pode acontecer de forma cíclica, intermitente ou até persistente. Então, nesse caso, por mais interessante que seja o tratamento com vitaminas, com shampoos e com loções, o quadro não vai ser revertido enquanto um profissional também, vamos dizer, nesse caso é um tratamento multidisciplinar, porque nós precisamos de um auxílio de um psiquiatra ou de um psicólogo para ajudar no tratamento dessa compulsão, que seria a base do problema. Ótimo. E eu queria aqui, para finalizar a nossa entrevista, que a senhora passasse algumas orientações e dicas, tanto para os homens quanto para as mulheres, talvez se em determinadas fases da vida eles têm que prestar um pouquinho mais de atenção. A senhora falava para a gente da gravidez, se há ali algum outro momento da vida onde também a queda dos fios pode acontecer de uma maneira normal. Deixa esse espaço para que você deixe as orientações para os ouvintes que te acompanham. Olha, o que eu tenho visto bastante no consultório, a pessoa tem dúvida quando essa queda está excessiva, quando é uma queda que merece tratamento ou não. Então, existe um teste indireto, né? Claro que é uma forma indireta de avaliar se está caindo mais do que 100 fios por dia, que seria um exame que a gente chama de prova da tração leve. Então, a pessoa abre a mão, né, envolvendo os fios, faz uma tração leve a moderada. Se saírem mais de 5 fios nessa puxada leve a moderada, é um sinal indireto de que está caindo mais de 100 fios de cabelo e isso merece o tratamento de um especialista. Agora, sem dúvida, como você citou, pós-parto é uma situação de queda excessiva, mas na correria do dia a dia, uma das causas mais frequentes que nós vemos de queda é o estresse do dia a dia associado a uma dieta não balanceada, inadequada. Então, muitas vezes melhorando, fazendo atividades, né, que minimizem esse estresse e tendo uma dieta um pouquinho melhor, o cabelo já começa a se recuperar e a queda já começa a diminuir. Ótimo, bom de bater um papo assim é que a gente sai com esperança, né? Muitas pessoas que estão passando pelas mesmas situações e começam a ficar com o desespero que agrava ainda mais a situação de queda, né? Então é muito importante que pensem que é bom buscar o tratamento e principalmente a questão da prevenção mesmo, né? Antes que ele ocorra, já saber o que você pode fazer para evitá-lo. Queria agradecer a dermatologista Carla Albuquerque, que é membro efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, nos explicando aqui, atendendo que esse foi um assunto sugerido pelo nosso ouvinte que está agora na sintonia. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada pelo convite e um bom final de semana. Obrigada, igualmente.